A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente o nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse vídeo com o intuito de trazer uma pré-aula sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2024, de 2025, nós usamos a revista da escola da editora Betel, e nós estamos falando sobre o avivamento pentecostal. Então, durante todo esse trimestre de 2025, desse primeiro trimestre, nós estaremos falando sobre esse tema, avivamento pentecostal. E quem escreveu essa lição, essa revista, foi o nosso bispo Oide José do Carmo. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, Goiás. Então foi ele que elaborou esse material que tem nos abençoado durante todo esse trimestre. Então hoje mesmo nós traremos aqui essa pré-aula, onde eu trarei algumas informações que, junto com os conhecimentos dos nossos professores, eles possam dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos. Se você está chegando pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, participe conosco. Se você puder, entre no site oficial da editora Betel e procure adquirir ali de forma oficial a revista desse primeiro trimestre, para que você possa participar conosco aqui dessas pré-aulas com material em mãos para fazer suas anotações e acompanhar tudo que nós estamos falando aqui. Glória a Deus. E também aproveitando para agradecer a empresa Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que tão gentilmente nos cede esse espaço aqui para que a gente possa fazer a gravação desses vídeos. Se você tiver interesse, procure aí nas redes sociais a empresa Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, e você vai conhecer mais dessa empresa para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, hoje é a lição de número 6, é a pré-aula da lição de número 6. E hoje nós vamos falar sobre o wesleyaniismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Então nós vamos ver que esse homem chamado John Wesley, ele começou, com a sua sede e sua fome de ter uma vida em santidade, uma vida pautada na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. Esse homem impactou de tal forma a sua geração, a sua época ali, que dele partiu-se o metodismo e a busca pela santidade. Daí vem as igrejas metodistas, que tem como fundador o John Wesley. Então nós vamos ver aqui que esse metodismo era justamente os métodos, como ficou conhecido as pessoas que usavam os métodos que John Wesley usava, todo um planejamento para poder aplicar o cristianismo. John Wesley, nós vamos ver na lição, ele forma grupos, e aí ele vai fazer horários, dias certinho, horários com datas, para poder estudar a palavra, para poder fazer o jejum, planejamento para ir pregar para pessoas nas prisões, para ir fazer evangelismo. Então todos esses métodos são conhecidos como metodismo, Por isso que o nome da igreja é metodista, porque é aquele que segue método. Era assim que John Wesley fazia através da direção do Espírito Santo. Então partiu dele o wesleyaniismo, John Wesley, partiu dele essa chama, essa vontade, esse primeiro passo, e o Senhor foi ajuntando, foi dando direção, e aquilo se formou um grupo chamado de metodista. E eles buscavam justamente o que? O foco principal era uma vida, uma relação íntima com o Espírito Santo, que se iria desembocar onde? Na santidade, Então a conversão, ela vinha na vida da pessoa, ela aceitava Jesus Cristo, mas não podia parar por aí. John Wesley, ele vai buscar esse tipo de visão, impactar a geração ali, para mostrar que era necessário, além da conversão,
uma vida diária com experiência com o Espírito Santo para se manter a santidade, né? Para se buscar a santidade a cada dia, a cada época, a cada manhã. A pessoa tinha que ter esse cuidado de se autoavaliar para que pudesse estar cheia do Espírito Santo e assim conseguir viver uma vida de santidade que agrada ao Senhor Jesus e pudesse caminhar com Deus. Era justamente onde tinha um problema, porque na época dele as pessoas se convertiam, né? Aceitavam a Cristo como o único suficiente Salvador e depois cada um vivia do seu jeito. A maioria seguia as ideias erradas da Igreja Católica que dominava aquela época e a santidade ia ficando de lado, a experiência com o Espírito Santo ia ficando de lado e a pessoa se tornava o quê? Fria espiritualmente. Então é isso, é nessa linha de raciocínio que a lição vai trabalhar hoje. E a gente vai ver aqui justamente no texto áureo, olha o que está falando aqui, nosso comentarista colocou, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, que vai dizer que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, pregação da palavra, ensino da palavra, exortação da palavra, correção através da palavra, em tempo e fora de tempo. Todos os dias nós cristãos precisamos estar observando a palavra e colocando ela na nossa vida para nos corrigir, para nos aprimorar, para melhorar, para nos tornar cristãos cada vez melhor. Não adianta você aceitar Jesus, ler a palavra uma vez ou outra e achar que vai ser cristão assim. Não, todos os dias é necessário ter esse cuidado, pregar para os outros e pregar para nós mesmos a palavra do Senhor para que a gente possa ser um cristão cada vez melhor. Então destaque isso para o seu aluno e aí depois ele traz a verdade aplicada. Preservar em oração e vigilância a luz da palavra com a ajuda do Espírito Santo é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. Ou seja, o que ele está dizendo aqui era justamente a base, o esteio por onde John Wesley caminhava. Ele tinha essa necessidade de orar, de vigiar na palavra para manter o fervor espiritual de uma relação íntima com o Espírito Santo. Porque se você não fizer isso, o que acontece? Nós vamos esfriando, vamos ficando indiferentes, as coisas de Deus já não vai nos enchendo mais os olhos, a gente vai deixando as coisas de Deus para o lado, a santidade vai alargando, vai afrouxando, e quando a gente vê, estamos vivendo como o mundo. Estamos vivendo em frieza, em pecado, vivendo, aceitando, nos moldando as coisas do mundo. Então, a verdade aplicada da lição era justamente o esteio, a base que John Wesley usava. A necessidade de cada dia buscar o estudo da palavra, a santificação, o relacionamento com o Espírito Santo, a santidade, o cuidado, uma vida cristã fervorosa para se viver conforme a palavra de Deus. Não era uma vida fervorosa de movimento, de fazer um monte de coisa, não. A preocupação de John Wesley, primeira, era você ter fervor em buscar e se relacionar com o Espírito Santo. Ele não aceitava, não podia se conformar com a frieza e indiferença espiritual que as pessoas viviam na época dele. Se aceitavam Jesus e depois vivia cada um do seu jeito, aceitando as coisas que o mundo trazia, os paganismos que viviam naquela época. Então, para a gente superar isso, como nos dias de hoje, superar o mundanismo, tirar as coisas que o mundo traz para nós precisamos perseverar todos os dias em oração, leitura da palavra, envolver-se com as coisas de Deus, louvor, jejum, consagração, evangelismo, pregação da palavra, EBD, participar dos cultos, envolver a cada dia com as coisas de Deus, para que você fique firme, fervoroso no Espírito Santo, para que assim você consiga rechaçar as coisas do mundo. Exatamente o que o apóstolo Paulo fala lá no seu texto lá em Efésios, quando ele vai falar sobre o quê? Revestir do Espírito Santo e da armadura de Deus, justamente para que você possa
viver neste mundo tenebroso de forma santa e caminhando para o céu. Porque se a gente não tivesse cuidado, as coisas do mundo, devagarinho, as sutilezas, as sutis investidas do inimigo, vai trazendo frieza, vai nos desanimando. Quando você vê, está totalmente desviado, meu. Está totalmente indiferente às coisas de Deus, porque não perseverou na vigilância, na oração, à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo. Então essa é a temática da nossa lição de hoje. Os textos de referência são Romanos capítulo 10, 13 a 17, e eu destaco aqui para os irmãos o versículo 17, que vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, para que você tenha desenvolvimento da sua fé cristã, que vai fazer com que você tenha força para resistir ao pecado, resistir ao desânimo, resistir a tudo aquilo que vem tentar te atrapalhar de fazer a obra do Senhor, é o que? Justamente ouvir e se envolver com as coisas de Deus, se envolver e ouvir a palavra do Senhor. E é assim que nós vamos conseguir vencer e caminhar como cristão nos dias de hoje. Destaque isso para o seu aluno. E a gente entrando na aula propriamente dita, nós vamos falar o início do ministério de John Wesley. John Wesley foi líder teólogo, ele nasceu em 1703 e faleceu em 1791. Ele foi um líder teológico, ele foi teólogo e pregador inglês de origem anglicana. Foi o fundador no metodismo, movimento que em sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra. Justamente isso, reavivar o quê? A teologia, o estudo de Deus, o estudo da palavra, buscar reavivar o que o Martim Lutero tinha feito. Só a escritura. Então ele queria reavivar, trazer de volta esse fervor para as escrituras. Então ele foi rejeitado, pela igreja da época. E o que ele fez? Desanimou? Parou? Não. Olha que coisa interessante. Como ele não era aceito nas igrejas para pregar de forma formal, essa visão que ele tinha de voltar para as escrituras, viver o que a palavra de Deus dizia, não o que o Papa falava, o que as pessoas falavam, olha o que ele fez. Ele começou a andar a cavalo e anunciar a palavra nas ruas, itinerante. Ele virou um pregador das ruas, ele não ficou preso nas quatro paredes. E isso causou profunda impacto na vida religiosa daquele povo da Inglaterra e ainda chegou na América do Norte. Foi lá nos Estados Unidos também, Então nós vamos perceber como faz a diferença quando uma pessoa se coloca na brecha para pregar e para viver conforme o Espírito Santo nos orienta, baseado na palavra. Olha o que aconteceu com ele. Ele não desanimou com a rejeição, porque a igreja não aceitava. Ele tinha o fervor de pregar conforme o Espírito Santo queria, que ele foi a cavalo, não olhou dificuldade, pregou o evangelho nas ruas e trouxe muitas pessoas para esse reavivamento, e não só ali onde ele morava na Inglaterra, ainda levou em outros países, principalmente nos Estados Unidos, como nós vamos ver na lição. Então, meus irmãos, aqui já vai um grande detalhe, um grande impacto para nós. Olha o que aconteceu com esse homem. Ele impactou a sua geração por pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. Que nós possamos ter essa visão também. Se não te dão oportunidade, pregue no ônibus, pregue no trem, pregue no seu trabalho, pregue na sua casa, pregue aonde você estiver. Tenha uma vida consagrada. Se não te dão oportunidade para você pregar falando, pregue com a sua vida com Deus, tenha vida diferenciada em santidade, e as pessoas vão te observar e a sua vida vai ser uma pregação para aquelas pessoas. Então, o Wesley serve de exemplo para nós de como faz a diferença para o evangelho, para o reino de Deus, quando nós nos colocamos na brecha com disposição, com boa vontade para fazer a obra do Senhor. Destaque aí para o seu aluno. Tópico 1.1 vai falar sobre o clérigo anglicano, que nós já vimos que ele era da igreja anglicana, na Inglaterra, que ele era filho de um sacerdote. O Wesley foi
um líder, um desbravador do movimento metodista, ocorrido na Inglaterra por volta do século XVIII, né? E ele estava ali observando para nós, mostrando para nós que todos são chamados a pregar o evangelho. Então você vê, ele estava num ambiente onde ele não era aceito, não era aplaudido, apoiado, mas ele não se negou a pregar o evangelho, justamente o texto de referência, onde Paulo vai dizer para Timóteo: enche, empregue a palavra em tempo e fora de tempo. Então essa é a grande lição para nós. Na época dele era muito mais difícil do que hoje, mas ele mesmo assim fazia, viajava, pregava, fazia missões, estimulava as pessoas a viver a palavra de Deus e ter experiência com o Espírito Santo. Então ele criou esse movimento metodista por causa desses métodos de trabalho que ele tinha, de como pregar, de datas, de planejamento, como eu já falei no início. É muito interessante você ver por que chama metodista, né? Porque existe a igreja wesleyana e a igreja metodista wesleyana, né? Então eles juntam o nome, mas o metodista é justamente porque tinha esses métodos que John Wesley usava. Destaque isso aí para o seu aluno. Então, o Wesley, o que ele pregava, né? Ele pregava a íntima relação do indivíduo com Deus, iniciando-se na conversão pessoal e seguindo uma vida em santidade, na ética e moral cristã. Então, destaque isso para o seu aluno. Primeiro, ele se convertia, como todos nós, mas depois você precisava ter uma relação com o Espírito Santo, uma relação com Deus, para se manter a sua vida com santidade, na ética e na moral cristã. Então, para você viver uma vida conforme a conversão, ter uma conversão genuína. Então, destaque para o seu aluno. No tópico 1.2, a gente vai ver a influência de quem? Do pietismo. Aí você vê da aula passada, onde nós falamos sobre aquele grupo de pessoas que tinham por objetivo viver uma vida piedosa, baseada na palavra, que prestava e cuidava das pessoas, que tinha a visão de pregar o evangelho, tinha o amor pelas almas, eles viviam uma ortopraxia e uma ortodoxia e uma ortopraxia, ou seja, eles conheciam as doutrinas e botavam elas em prática, o amor ao próximo, o cuidado com as almas, o cumprimento da grande comissão que Jesus falou para que nós fôssemos e pregássemos o evangelho a toda criatura. O pietismo fazia isso e eles influenciaram, né, o comportamento de John Wesley. Então John Wesley ele tinha uma busca integral pela santidade real e ele adicionou ao seu comportamento, aos seus estudos, o perfeccionismo do pietista, que era esse cuidado que eles tinham de ver a palavra, de viver em piedade. Então John Wesley, ele ajuntou isso dos pietistas, juntou com seu ponto de vista e foi para a pregação que viver uma vida de santidade, missões, serviço de uma vida cristã santa. Inspirado por esse movimento, o Wesley instituiu as sociedades metodistas baseadas em pequenos grupos de oração e leitura da Bíblia, né? Então você vê que ele teve o cuidado de observar o que tinha de bom nos pietistas, que era esse perfeccionismo, eles buscavam viver conforme a palavra, conforme a oração, e John Wesley trouxe isso para o seu modo de vida, né? E expandiu, levou para as pessoas e formou esses pequenos grupos que se foi chamado de sociedades metodistas. Esses grupos tinham um planejamento bem estabelecido, oração, jejum, estudo da palavra, e assim eles foram se ajuntando, e tudo isso para ter o objetivo de quê? De ter força para viver uma vida de santidade. Então a gente vê que para se viver em santidade, nós precisamos viver uma vida de oração, de devoção, de devocional na palavra, de estudo da palavra. Para quê? Para que você consiga ter força para vencer o pecado, para viver uma vida de santidade e viver uma vida onde você levanta a bandeira de Cristo. Sozinho a gente não consegue fazer isso. Primeiro nós temos que nos revestir
na oração, na busca, no jejum, na consagração, para que depois você consiga ter essa vida de santidade. Então John Wesley mostrava isso claramente e formava esses grupos para que essas pessoas também fizessem assim, e é uma grande visão para nós. Nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, à oração, às doutrinas. A gente precisa se dedicar à obra do Senhor nas nossas vidas para termos intimidade com o Espírito Santo, para depois podermos viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém virá o Pai, né? Sem santificação ninguém verá o Pai. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não dá para ser cristão sem ler Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem se consagrar, sem viver uma vida envolvida com as coisas de Deus. Não dá, senão você não vai conseguir viver uma vida de santidade e você não vai alcançar o céu assim, porque a sua conversão não será genuína, não trouxe mudança de comportamento. E para que a gente consiga se manter assim todos os dias, perseverar em oração, em jejum, em leitura da palavra, ir nos cultos, insistir mesmo, forçar para que você tenha uma relação íntima com Deus. A gente deve começar e sempre buscar essa visão de ter a santidade na nossa vida para que a gente possa caminhar como cristão. Depois a gente vai ver a influência do pietismo morável, né? Esses são aqueles que o Conde, e a gente viu na outra aula, né? Zambrowski, ele fez essa missão que ele tinha aquela fazenda e pegou aquelas pessoas que estavam excluídas, né, marginalizadas, e levou para sua propriedade, para sua fazenda, e ali formou aquele grupo chamado de moráveis, que tinha justamente essa visão dos pietistas, de viver uma vida de piedade, voltado para a palavra, voltado para ter relação com o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? O John Wesley ele foi fazer uma viagem para a América, para os Estados Unidos, e dentro desse navio tinha 26 pessoas que eram moravianos, né, que tinham essa visão. Então Wesley encontrou essas pessoas dentro do navio ali, né, e percebeu nos moráveis uma vida repleta de fé e do Espírito Santo. Então, durante a viagem, ele percebeu que aquelas pessoas tinham justamente o que ele estava buscando, uma vida repleta de fé e de ser cheio do Espírito Santo. E aí ele foi observando e foi vendo como eles procediam. E o que eles faziam? Oração, jejum, leitura da palavra. Eles tinham os momentos certos para orar, o momento certo para ler a palavra. Eles conversavam, eles se buscavam um ambiente ali para o Espírito Santo. Então Wesley percebeu que aquilo ali que ele queria implementar na prática, ele percebeu que na vida daquelas pessoas tinha o comportamento que ele estava buscando implementar para ele e para as pessoas que ele pregava. Então aquilo ali impulsionou ele, influenciou mais ele para conseguir continuar a sua caminhada. Então Deus, ele prepara mesmo pessoas com o mesmo propósito, com a mesma visão, para nos ajudar, para que a gente possa desenvolver o nosso ministério, para que a gente possa desenvolver o dom, o talento, o fervor do Espírito Santo que está no nosso coração. Assim aconteceu com John Wesley. Quando ele foi para a América pregar o Evangelho, ele encontrou pessoas as quais influenciaram ele com o seu comportamento, com a sua vida. E nós, precisamos ser essas pessoas que influenciam as outras gerações a pessoas a serem cristãos melhores, a serem cristãos que vai ter mais intimidade com Deus. Nossa vida tem que estimular essas pessoas. Nós não fomos chamados para causar escândalo e afastar as pessoas do Evangelho. Nós fomos chamados para chamar e alcançar pessoas para o reino de Deus com a nossa vida. O testemunho aqui é lindo. Isso aqui se encontra no diário de John Wesley. Ele colocou que naquela viagem ele encontrou essas pessoas e ele viu nelas o comportamento que ele queria para ele e o que ele queria levar para as outras pessoas. Então a gente influiu aqui a influência que teve aos pietistas e esses pietistas moravianos na vida de John Wesley, como isso funcionou, influenciou e ajudou a ele a desenvolver e impulsionar
o seu ministério na sua caminhada cristã. Então destaque isso para o seu aluno. E a gente fecha o tópico 1 vendo que John Wesley foi o precursor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Destaque aí para o seu aluno e vamos avançando para o capítulo 2, onde nós vamos ver a pneumatologia wesleyana. Pneumatologia é estudo do Espírito Santo e na visão de Wesley, ou seja, o que ele queria? Ele sabia que quando você tem um encontro real com o Espírito Santo e você vive através do direcionamento do Espírito Santo, olha o que acontece. Você dinamiza a vida cristã, você sai de uma mera devoção, você vive uma vida mais estimulada, mais dinâmica na presença do Senhor, e assuntos como novo nascimento, regeneração, evidência da graça e da fé em nosso espírito vai ser estimulada e atribuída à direção do Espírito Santo. Então, quando a gente tem o despertar para se regenerar, para ter um novo nascimento, para buscar a graça, para buscar a fé no nosso interior, no nosso espírito, é a ação do Espírito Santo de Deus. Então, ele vai mostrar a ação direta do Espírito Santo para que a pessoa possa ter uma vida cristã de excelência. Então, destaque aí para o seu aluno. O tópico 2.1 ele vai falar sobre um coração estranhamente aquecido, né? Então no diário de John Wesley, né, ele vai também dizer que teve uma experiência com o Espírito Santo. Ele foi numa rua, né, numa casa ali onde estava sendo pregado o evangelho, chamada Rua Aldergate. Então estava ali dando um culto, tendo um momento ali de estudo da palavra, onde uma pessoa estava lendo, né, o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos, ou seja, um estudo que Lutero tinha feito do livro de Romanos, ou seja, o livro que baseou para a ação de Lutero para trazer a reforma protestante. Então alguém estava lendo ali o estudo que Lutero fez por esse livro, e quando foi ali por volta de 15 para as 9, enquanto a pessoa estava ali descrevendo a mudança que Deus faz no nosso coração através da fé em Cristo, o que aconteceu? Ele sentiu seu coração aquecido, né? Ou ele sentiu uma segurança de que Deus tinha perdoado seus pecados e dali para frente ele era uma pessoa salva em Cristo Jesus. Aquilo ali deu segurança, deu estratégia, deu firmeza para que John Wesley começasse a deslanchar no seu ministério. Ele teve o seu coração aquecido pela presença do Espírito Santo, enquanto que ouvia a palavra de Deus. Por isso destaquei lá o verso 17 do capítulo 10 de Romanos, onde vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso é importante nós estarmos no culto, nós estarmos buscando, nós estarmos ouvindo, nos reunindo com os cristãos, porque foi um testemunho de alguém que impactou o coração de John Wesley e catapultou ali para ele começar a desenvolver mesmo o seu ministério de pregar o evangelho. E aí é o capítulo 2.2, o Espírito Santo para salvação. Wesley teve a salvação como um dos temas centrais em seu ensinamento. Para ele, a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito Santo, cuja ação é fundamental no processo de salvação. Aí Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. É necessário ter essas duas vertentes, é necessário ter essas duas experiências para que a pessoa alcance a salvação da sua alma. Ela precisa se converter dos seus maus caminhos, entregar espontaneamente a sua vida a Jesus Cristo, mas depois ela precisa viver uma vida pautada na direção do Espírito Santo, viver uma vida em santidade. Ou seja, quando você se converte, você sai do mundo, você vira um cristão, você sai, né, o eclésia, chamados para fora, né? Então assim é chamado a pessoa que vive na igreja, um cristão na igreja, chamados para fora. Você se converte, você sai do mundo, você é chamado para fora
desse ambiente. Mas a santificação vai tirar o quê? Os comportamentos errados que você tinha no mundo e que agora não podem mais fazer parte da sua vida porque você não é mais do mundo. Então é isso que nós precisamos entender. E para conseguir viver assim, somente com o Espírito Santo a cada dia nos fortalecendo, nos guiando, nos dando segurança, nos orientando e nos convencendo de que aquele comportamento não serve para ser cristão. Essa era a visão de John Wesley. Para que você alcance a salvação, você precisa passar por essas duas fases. E é justamente aonde temos grandes problemas nos dias de hoje. A pessoa vai para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, mas não quer aceitar Jesus Cristo como Senhor. E aí é que mora o perigo. Porque quando você vive em santidade, você está aceitando a Cristo como Senhor da sua vida. Porque para se viver em santidade, você vive as ordenanças que Cristo te mandou. Você vive uma vida de obediência no que Cristo te orientou, nos mandamentos do Senhor. E você só consegue fazer isso quando você entrega a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Todo mundo quer Jesus para ir para o céu, meu. Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer Jesus para ir morar no céu como Salvador. Mas quando você diz que precisa ter Jesus como Senhor da sua vida, aí o bicho pega. Muitas pessoas não querem, muitas pessoas não conseguem. Por quê? Porque precisa ter a presença do Espírito Santo na sua vida, cuidando, direcionando, orientando, para que a pessoa consiga viver uma vida de santificação. Então é isso que o Wesley estava falando. Por isso o tema da lição é pneumatologia wesleyana. O Wesley está mostrando para nós que sem o agir do Espírito Santo na nossa vida, é impossível você alcançar a salvação da sua alma. A pessoa não vai conseguir tirar os maus comportamentos, vai querer viver uma vida cristã, um lado com Cristo, um lado com o mundo, e assim não consegue ter uma santificação, e a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Pai. Então destaque isso para o seu aluno. É necessário a cada dia nós buscarmos mais a presença do Espírito Santo para que ela nos encha e a gente consiga viver na forma correta, ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que a gente tenha os frutos do Espírito Santo e assim as coisas da carne, não tem espaço na nossa vida. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você tem os frutos do Espírito, alegria, benignidade, amor, mansidão, longanimidade. Todos esses frutos vão estar cheios na sua vida ali. E aí os frutos da carne não terão espaço na sua vida e você conseguirá viver uma vida de santidade sem sujar as suas vestes. E aí sim, quando Jesus Cristo voltar, ele vai ver as suas vestes limpas e você será arrebatado para a honra e glória do Senhor. Por isso, John Wesley está falando para nós a pneumatologia wesleyana, a função do Espírito Santo na salvação da nossa vida. Esse era o foco do ensino de Wesley. Nós precisamos ter esse foco também. No tópico 2.3, ele vai falar sobre a experiência na teologia wesleyana. Wesley enfatiza o que? A obra do Espírito Santo na santificação como uma segunda obra da graça, inclusive às vezes identificada como batismo no Espírito Santo. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. Para isso, Wesley denominava de a religião do coração. Estava presente no modo de se lidar com as Escrituras. Então, destaque isso para o seu aluno. É o que nós estamos falando. Wesley, ele vai ver a influência do Espírito Santo na sua teologia, no que ele pregava. O que ele dizia era justamente o que a gente falou. Você precisa da segunda obra da graça. A primeira obra é ser salvo pelo sacrifício de Cristo, pela redenção de Cristo na cruz do Calvário. Você recebe a primeira obra da graça, que é a salvação da sua alma. Mas você precisa ter a segunda fase da salvação, que é a vida com o Espírito Santo de Deus. E é isso que o Wesley está mostrando para nós aqui.
que é o Espírito Santo, que depois que você nasce de novo, você tem que ser cheio do Espírito Santo para se manter como um nascido de novo. Porque o grande problema, meu irmão, é que muitas pessoas, elas aceitam a Cristo, elas começam como nascido de novo, mas quando passa o tempo, as provações vêm, as lutas vêm, o que a pessoa faz? Ela volta às práticas antigas do velho homem. E aí a santificação vai para longe, o Espírito Santo vai para longe, porque a pessoa volta a viver nas práticas que não agradam ao Senhor. Então, para que a gente consiga nascer de novo e se manter nascido de novo, nós precisamos do agir do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a religião do coração. Você precisa cada dia buscar a palavra, buscar a oração, buscar o jejum, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida que o Espírito Santo te oriente, para que você não faça as velhas práticas do velho homem, para não vir arranhar ou sujar as suas vestes, né? Então, a gente viu aqui o tópico 2, o capítulo 2, e a gente viu que o Wesley ensina que os assuntos como o novo nascimento, a regeneração, a evidência da graça e da fé em nosso espírito são ações diretas do Espírito Santo. Então, para se você ter essas experiências, essas ações na sua vida, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Destaque isso para o seu aluno, inculte isso na mente dele, para que ele saia dessa aula com essa mesma visão sobre a necessidade de ser cheio, de ser batizado, de ser revestido do Espírito Santo de Deus. Não dá para ser cristão sem o agir do Espírito Santo. Não foi à toa que quando Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, ele disse que iria enviar o Espírito Santo. Não foi à toa que Jesus orientou aqueles discípulos a esperarem ser revestidos de poder, ser cheios do Espírito Santo para poder caminhar e fazer a obra. Não foi à toa, porque Jesus sabia que para eles viverem nesse mundo da forma que a Bíblia orienta, para eles alcançarem a salvação, eles precisavam do agir do Espírito Santo na vida deles. Não é à toa. Então, na nossa vida não é diferente. Não dá para se viver se não tivermos cheios do Espírito Santo e formos guiados pela sua direção, pela sua palavra nas nossas vidas. Destaque isso para o seu aluno aí. No capítulo 3, ele vai falar sobre o avivamento metodista, né? Então a gente vai ver o impacto, né? O que aconteceu quando o John Wesley levou esses métodos, né, de visão, de teologia, os métodos teológicos dele para as pessoas, né? Você vai ver como aquelas regiões ali foram impactadas pelo Espírito Santo devido a esse estímulo de John Wesley para que as pessoas tivessem uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, como isso mudou, né, o ambiente ali, avivou, porque trouxe o fervor do Espírito Santo para aquelas pessoas. Então destaque isso para o seu aluno aí, que nós possamos ser nos dias de hoje também um desbravador do ambiente, do terreno, para o agir do Espírito Santo também, meu. E você estimule as pessoas que estão à sua volta a usar os métodos que John Wesley usou, né? Estimule quem está na sua casa, nos seus vizinhos, nos seus parentes, aonde você tem acesso a fazer isso. Se reúna 15, 20, 30 minutos, ó, vamos ler a palavra, vamos ler um capítulo, vamos orar, vamos louvar, separe esse momento, conta aí o que você está passando, quais são as dificuldades, quais são os seus comportamentos que te incomodam. Vamos aqui junto buscar a direção do Espírito Santo para fazer diferente, para sair desses mau comportamentos. E aí você vai ver como aquelas pessoas vão ser avivadas, ser cheias do Espírito Santo, deixar as velhas práticas e aquele ambiente vai ser tomado e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Foi assim que John Wesley pregou, foi assim que John Wesley fez e nós vivemos até hoje influenciados por ele. Quantas igrejas nós temos aí? As igrejas metodistas, formadas pela visão, pelo estudo e pelo princípio de John Wesley há muitos anos atrás e estão aí até hoje para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, dentro dessa visão, dentro de que nós vamos ver nesse tópico
a mudança, o avivamento que o Espírito Santo fez naquele ambiente onde o John Wesley pregou, nós vamos ver o quê? Os metodistas, que era justamente quem? Esses grupos cristãos, né, na Inglaterra, no início do século XVIII, né, que viviam influenciados, orientados por John Wesley, por seu irmão Charles Wesley e por um homem que chegou depois, né, um reavivalista chamado George Whitefield, né? Então esses três homens desbravaram os metodistas ali. E como eles se reuniam, olha só como é que são as coisas, como eles se reuniam e formavam esse grupo para buscar a Deus, buscar uma vida de santidade, as pessoas que estavam em volta zombavam deles e chamavam de Clube Santo, né? Do mesmo jeito que aquele povo estava lá em Atos capítulo 2 reunido, né, onde foram revestidos de poder, e alguns disseram, estão cheios de mosto, isso é bebida, isso eles estão bêbados. Então você vê como as pessoas zombam quando a gente busca viver uma vida de santidade, quando a gente separa a nossa vida do pecado, a gente procura viver uma vida fora do ambiente pecaminoso, então a gente geralmente é mal visto pelo mundo. Por quê? Porque a gente, quando é sal na terra e luz no mundo, as trevas não se misturam, né? Quando você vive como sal, como você vive como luz no mundo, o que acontece? A treva ressente. Então eles não querem se misturar com você e tentam te afastar. Isso é o momento de você perceber que você está no caminho certo. Você está, né, influenciando, incomodando as trevas com a sua luz, com a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Esse é o papel do cristão. E aí quando eles se juntavam ali, o que eles tinham? Ó, hora certa para jejuar, dias fixos para jejuar, hora certa para leitura bíblica, encorajamento mútuo, né? Oração, dia de visitar os presos, entre outras coisas. Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de metodista, porque eles tinham esses métodos, eles tinham esses planejamentos para poder pregar, se envolver. É isso que a gente precisa buscar. É no seu culto doméstico, coloque o seu culto doméstico, faça dentro do seu lar um momento de oração, tire um dia, tire um momento para seu filho dar uma palavra, para sua filha ler a palavra, cantar um louvor, né? Aqui, esse foi o desbravar de John Wesley que fez tamanha diferença e formou esse grupo ao ponto das pessoas começarem a zombar e se incomodar com esse trabalho que eles fizeram. Então destaque isso para o seu aluno aí. Essa é a organização, por isso eles foram chamados de metodista. Destaque aí para o seu aluno. No tópico 3.2, o wesleyanianismo, né? Wesleyanismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o wesleyaniismo, né, a visão de Wesley, é o pai do pentecostalismo moderno, né? Isso porque durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. Claro, meus irmãos, aonde você dá presença para o Espírito Santo, aonde você abre espaço para o Espírito Santo, aonde você cria um ambiente favorável para o Espírito Santo agir, ele age, meu irmão, ele se apresenta, ele age, ele aviva, ele transforma, ele muda a história. E aí os historiadores vão dizer que lá nos Estados Unidos, quando a gente teve aquele grande avivamento da Rua Azusa e do movimento Holiness, lá nos Estados Unidos, entre outros, começaram e foram influenciados por essas raízes wesleyanas, né? Então você vai ver que lá eles começaram os mesmos métodos, se reunir, orar, leitura da palavra, baseado no que o Wesley fazia, no que o Wesley levou lá para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Os grandes avivamentos da Rua Azusa e desse movimento Holiness lá nos Estados Unidos. Foi lá que começou o pentecostalismo do jeito que a gente conhece hoje. Então você vai ver lá na Rua Azusa, muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, as coisas aconteceram ali extraordinárias. Por quê? Porque estavam influenciados com a mesma visão de trabalhar por métodos para ser cheio do Espírito Santo, para ser
uma avivada pelo agir do Espírito Santo. Eles usavam a teologia avivalista de John Wesley através do Espírito Santo, que vem através da oração, estudo da palavra, leitura bíblica, louvor, oração, testemunho. Eles faziam os cultos ali com esses métodos. O Espírito Santo agiu, tinha espaço, tinha terreno para ele, as pessoas queriam ter experiência individual com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ali trabalhou e trouxe aquele avivamento pentecostal ali naquelas pessoas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E para finalizar, nós vamos ver o tópico 3.3, onde vai dizer o interesse na restauração da igreja. Então o que a gente vai ver? Que o John Wesley ele queria restaurar, fazer com que o cristão, naquele tempo, na igreja moderna ali, na época dele, que já tinha mais de 200 anos da revolução, né, protestante, do que Martim Lutero fez, né? Então o que ele queria? Reavivar, trazer aquele pessoal, né, de volta para a honra e glória do Senhor através do que Martim Lutero tinha feito. Então o que ele buscava, né? Um interesse na restauração da igreja, que era buscar o quê? Que a igreja, que aquelas pessoas vivessem o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então você vai ver lá na Reforma Protestante, né? Na Revolução Protestante ali, como o termo que você quiser usar, você vai ver que eles viviam conforme a palavra, a doutrina dos apóstolos, era a maneira que a igreja primitiva vivia. Então John Wesley traz essa visão primitiva, né, da igreja primitiva, e vai dizer, olha, para a igreja ser restaurada, para a igreja ser reformada e voltar a ser o que Martim Lutero pregou lá, o que era lá na igreja primitiva, nós precisamos viver o livro de Atos dos Apóstolos. Ó, capítulo 2, ser revestido ali do poder, estar reunido em oração, buscar, estar cheio do Espírito Santo. Então era isso que o John Wesley estava buscando e mostrando para nós nos dias de hoje. Para que você viva uma igreja, você tenha uma vida restaurada, reavivada no Espírito Santo, é necessário nós vivermos o livro de Atos dos Apóstolos de novo. Buscarmos viver ali como eles viviam, reunido em oração, pensamento unânime, em comunhão, em coinonia, em partir do pão, né? Na doutrina dos apóstolos. Então ali eles eram cheios do Espírito Santo. Então John Wesley está trazendo essa visão para nós naquela época e para nós nos dias de hoje. Quer viver isso? Quer ter essa experiência com o Espírito Santo? Vamos viver o que eles viviam lá em Atos capítulo 2. Se você puder, leia com a sua turma, com seus alunos, Atos capítulo 2, para você ver a característica dele. Viviam no mesmo pensamento, unanimidade de pensamento, em oração, em jejum, nas doutrinas dos apóstolos. Essa era a característica daquela igreja naquela época, e por isso eles eram cheios do Espírito Santo, e aquela igreja viveu grandes sinais e maravilhas na presença de Deus. Então, nós terminamos aqui ensinando que a influência da teologia de John Wesley teve grande influência no movimento pentecostal. Se hoje nós vivemos em Pentecostes, se houve o Pentecostes lá na Rua Azusa, foi baseado justamente na influência de John Wesley, que buscava viver ali, ó, com leitura da palavra, com oração, com forma perseverante na leitura, na oração, na comunhão, assim como os crentes da igreja primitiva. Então, se nós fizermos isso, nós vamos ver o grande avivamento do Espírito Santo nos nossos dias hoje. E nós estamos precisando disso urgente para que a gente viva uma vida de santidade, rechace os maus comportamentos, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo e conseguir, naquele grande dia, ir morar no céu com Jesus, ser arrebatado com ele. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. E para concluir, nós vamos ver que o estudo do movimento wesleyano, portanto, é um estímulo ao autoexame contínuo e necessário ao cristão. Nós precisamos a cada dia buscar no Espírito Santo para que ele nos mostre como nós estamos sendo como cristão. Não vale simplesmente a sua autoavaliação pura e simples. Você precisa submeter a sua autoavaliação à correção do Espírito Santo, porque muitas pessoas se autoavaliam
e dizem que estão tudo bem, mas ele não tem coragem de perguntar ao Espírito Santo se a autoavaliação dele está certa ou não. Muitas pessoas se autoavaliam, a sua consciência está cauterizada, ele vive no pecado e acha que está certo. Ele não tem a coragem de perguntar como salmista e dizer: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto e justo, Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos a cada dia nos autoavaliar com a supervisão do Espírito Santo, que é ele que vai nos mostrar: tira isso, isso não está certo. Quando você pensar em fazer, quando você tentar um comportamento errado, a sua consciência vai ser logo inflamada pelo Espírito Santo para que você não faça, não pratique aquilo ali. Aquilo vai te incomodar e você não vai participar, não vai praticar, porque você tem uma vida continuamente de autoexame e de correção através do Espírito Santo de Deus. Isso é independente de cargo, isso é independente de quanto tempo você tem de cristão, isso é para aqueles que querem ter santificação para ver a Deus mesmo. Isso é responsabilidade de cada um cristão que um dia entregou a sua vida a Cristo. Se foi ontem, se foi hoje, se já tem 15 anos, 20 anos, se você já é pastor, se você já é bispo, seja o cargo que você for, seja quem você for, você sempre vai precisar de ser guiado, orientado, corrigido, ajustado pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que você tenha as suas vestes limpas, para quando Jesus te chamar como a noiva adornada e você conseguir morar no céu. Destaque isso para o seu aluno, porque essa busca nos faz ser o quê? Livres e resguardados da frieza espiritual e da indiferença espiritual. Justamente aonde muitos cristãos estão tendo problema hoje. Muitos cristãos frios e indiferentes com as coisas de Deus, porque já perderam o contato com o Espírito Santo, já perderam o contato e o cuidado de perguntar ao Espírito Santo de Deus como está a sua caminhada. E para você lembrar e ficar firme no seu pensamento, é só você lembrar de Sansão, meu. Um homem cheio do Espírito Santo que fazia grandes sinais e maravilhas, que um dia se afastou, se desviou, aos pouquinhos foi rompendo os votos que ele tinha com Deus, aos pouquinhos foi fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, e a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou de Sansão e ele nem percebeu. O dia que ele precisou, que ele tentou fazer a obra de Deus, o Espírito Santo já não estava nele há muitos anos e o inimigo destruiu ele e ele foi alvo fácil para que o inimigo arrancasse seus olhos e o colocasse para trabalhar como escravo com aquela moenda lá rodando, servindo de zombaria na casa e no templo do inimigo. Então destaque para isso para o seu aluno. Nós precisamos a cada dia estar sempre nos orientando, nos reavaliando e pedindo sempre para que o Espírito Santo nos avise logo. Quando nós dermos um meio passo fora, o Espírito Santo nos avise, nos alerte para que a gente recupere, reaja, para que o Espírito Santo nunca nos deixe, nunca nos abandone, nem por um segundo, nem por um minuto. Esse é o fome e sede que nós precisamos ter. Assim como o rei Davi teve, quando falou: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Essa é a nossa preocupação. Isso que nós precisamos ter. Era essa preocupação que John Wesley tinha. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo cada dia, e a cada dia eu preciso ser guiado e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado para que a gente possa ser reavivado, viver uma vida de santidade e assim conseguirmos alcançarmos o céu, que é a nossa esperança, é a nossa bem-aventurada esperança, é a volta de Cristo para nos arrebatar e nós irmos morar no céu com Ele. Guarde essa lição no seu coração, peça a Deus para ter esse despertar, essa chama no teu coração, para que você possa viver em santidade e você possa influenciar outras pessoas a viverem em santidade também. Amém? E Deus te abençoe. Uma excelente aula para a honra e glória do Senhor. E até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Deus te abençoe para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.